A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. É chegado o momento do ensinamento da palavra. O tema: a igreja, o agente de Deus na terra, o ganhador de almas. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 e 9, Deus fala: a ti, pois, o Filho do Homem te constituiu por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás. E tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Jesus veio ao mundo no corpo em carne humana. Jesus Cristo era Deus encarnado. O mundo o matou. Então ele voltou na forma do Espírito Santo para fazer morada em nós, o seu templo. Nós somos morada de Deus no Espírito. Agora você e eu somos o seu templo. Você é a igreja é o corpo de Cristo na terra. Você é o corpo de Cristo em seu bairro. Cristo ministra através do seu corpo hoje. A igreja, da mesma forma que ministrou através de um corpo humano quando esteve aqui. Hoje, o seu corpo é a igreja e a igreja somos nós. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 30, Paulo diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Jesus nada pode fazer no mundo êxito através da sua igreja, o seu corpo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo disse isso: o grande mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos é Cristo em vós. Jesus precisa de um corpo através do qual ele possa ministrar hoje na terra, e nós o somos a igreja, o seu corpo, o seu templo. Infelizmente, a pregação do evangelho hoje está simplesmente limitada à boa vontade dos acomodados cristãos, que estão muito mais preocupados com os seus próprios interesses do que com os interesses de Deus. Jesus Cristo não pode visitar um prisioneiro, um doente, um perdido hoje, se não for através de você. Por quê? Você é a igreja, você é o corpo de Cristo na terra. Ele se move através de você. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo prova isso, dizendo: agora opera em vós, tanto como efetuar segundo a sua obra, segundo a sua boa vontade. O que Deus fez em Cristo, agora faz o mesmo, porque agora somos o seu corpo. Você e eu somos o seu corpo. Agora ele fala através dos nossos lábios, anda através das nossas pernas, alcança o perdido pelas nossas mãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Se nós, como igreja, como corpo, não fizermos algo mais do que orar, se não testemunharmos aos pecados, eles jamais ouvirão o convite de Cristo para serem salvos. Devemos orar sim, mas em seguida nos levantarmos e irmos em busca dos perdidos. O ministério de Cristo, salvação dos perdidos, na sua casa, no seu bairro,
no seu trabalho está limitado a você e o seu compromisso com o ide e pregar o Evangelho. Esta é a obra do Espírito Santo e ele está dentro de você. Você é a morada de Jesus no Espírito. Deus se movimenta na terra através de você. Você é o agente de Deus, o seu representante. Muitos estão orando para Deus mandar os pecadores até nós, mas eles se esquecem de que nós é que temos de ir até eles. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e dar o que se havia perdido. É responsabilidade da igreja, e nós somos igreja, pregar o Evangelho e ganhar almas para Deus. A obra da evangelização está em nossas mãos. Deus vai nos cobrar isso, irmãos. Cuidado com o pecado da omissão. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, o primeiro grupo que Jesus escolheu para segui-lo recebeu dele esse desafio: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, Salomão disse que o que ganha alma sábio é. A igreja não pode fugir desse compromisso. Não deixe morrer o Evangelho que Deus confiou a você. Jesus semeou o seu próprio sangue nesse Evangelho para que ele chegasse até nós. Não mate as almas que Deus confiou a você. Em Judas capítulo 1, versículo 23, a Bíblia chama pelo perdido: e salvai alguns arrebatando os do fogo. O maior pecado da igreja hoje é o de se calar diante de tão grande apelo. O crente, o salvo, que não ganha almas, está em pecado com Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Para ser um cristão parecido com Cristo, deve-se, acima de tudo, ser um ganhador de almas, porque Jesus o foi. A sua missão é a nossa missão. Em Romanos, capítulo 10, versículo 14, Paulo diz: como crerão naquele que quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Liberte o Cristo que está preso e acorrentado dentro de você. Que através de tudo o que você ouviu aqui hoje, você se posicione, se comprometa, assuma o seu compromisso de ser igreja, agente de Deus na terra, testemunha de Deus ao mundo. Sua família, sua igreja, seus amigos precisam ouvir o que você ouviu de Deus até hoje. Você foi salvo para salvar, você foi perdoado para perdoar, achado por Deus para abençoar alguém. Deus conta com você. Fique na paz e até o próximo ensinamento, se Deus permitir. Amém?